Fala pessoal, nós estamos iniciando aqui hoje um novo bloco no nosso canal, que é o Papo Forex, onde nós vamos falar um pouquinho não sobre indicadores, não sobre análises, mas dicas interessantes, principalmente compartilhando experiências que eu tive aí, que eu tenho ou que eu vou aprendendo operando Forex. E é muito importante você dar atenção a isso, porque às vezes a gente acha que operar gráfico é só uma questão de você adivinhar mesmo para onde vai, se vai subir, se vai descer, e aí não é legal. Tem muito mais do que isso. Não é uma questão de adivinhação. Você pode sim fazer uma boa análise técnica, fazer um estudo sobre o gráfico e poder identificar pontos onde são interessantes de você fazer negociação, tá? E hoje nós vamos falar especificamente sobre a questão de você seguir as regras do mercado. Como assim? A gente vai falar principalmente sobre quando você deve operar. Isso é muito importante porque de repente a gente não tem muito tempo para poder operar e aí a gente escolhe uma determinada hora. Fala ali, por exemplo, ó, todo dia às 14 horas eu tenho uma folguinha, eu vou operar, vou realizar ali entradas de day trade nesse horário, tá? É uma boa, é legal se você consegue se programar para ter um horário, mas aí a gente está falando sobre regras do mercado. E para o mercado, será que essa é uma boa hora para você operar? É aí que está. Principalmente no mercado de Forex, como é um mercado que funciona de segunda, né? Começa ali no domingo, aliás, à noite, e ele vai fechar lá na sexta à tarde. Obviamente, ele não fica o tempo todo bombando ali, toda hora tendo boas negociações. Por que isso acontece? Porque ele é dividido em vários fusos horários. Tem hora que está abrindo a Bolsa dos Estados Unidos, né, de repente ela fecha, vai abrir de madrugada lá da Inglaterra e assim por diante. Então, o Japão, né, você vai ter as operações mais altas ali na questão da noite e madrugada. Então, tem horários para você ter maior volatilidade no mercado. E a volatilidade é que faz o preço andar. Às vezes você entra numa negociação, eu não sei se isso já aconteceu com você, comigo quando estava aprendendo várias vezes, ficava revoltado, e aí entra aquele negócio de ficar torcendo para o preço reagir. E isso não deve existir no Forex, gente. É legal quando você vê ali, você fazer uma análise certa, o preço ir em direção ao que você quer, mas torcida não vai adiantar nada num gráfico. Você ficar torcendo ali, né? Ou ficar rezando, como dizem, para o preço poder reagir também não vai adiantar nada. Então você precisa entender se o gráfico ele está num momento de volatilidade, tá? Se você fez uma compra e aí o preço ele começa ali a consolidar e fica. Aqui até tem um exemplo, né? Vamos supor, eu fiz uma compra aqui nesse fundo. Aí eu tive uma recuperação, opa, legal, fiz uma boa negociação. Aí o preço desce, sobe mais um pouquinho, aí desce tudo até chegar ali numa marcação de stop loss ou então ficar no 0 a 0. Então isso aqui mostra para nós que não é uma hora interessante de negociar. E como é que eu vou saber quais são essas horas? Eu vou colocar aqui um indicador, primeiro de tudo, que é o indicador de volume. Lembra que eu mostrei aqui o gráfico, falei aqui desse ponto para vocês? Olha só o volume de negociações. Volume baixo, não tinha negociação nesse momento. Poucas pessoas ali, poucas instituições operando no momento. Então, com isso o gráfico não reage mesmo. Olha a diferença aqui já, né? No horário que nós estamos agora, ele está num volume interessante. Estou no M5, um tempo pequeno. Deixa eu colocar aqui no maior, no M15. Agora a gente consegue enxergar melhor, ó. Aquele ponto que eu mencionei, olha só, baixa negociação. Então isso aqui são pontos que não são interessantes de nós negociarmos. Então não adianta aquele pensamento, eu vou fazer as minhas regras, eu vou entrar tal dia, vou fazer as operações e vou sair. Não vai sair não. Às vezes você vai entrar numa negociação, você vai ficar em frente à tela, ela não vai reagir, e aí de repente você fecha a negociação no prejuízo, porque ela não anda, não caminha. Esse é o problema de você querer negociar no seu tempo.
Então você tem que seguir as regras do mercado, observar quais são as horas que ele está mais ativo, que o mercado está vivo, por assim dizer, tá? Eu fiz parte por um bom tempo de um grupo de Telegram falando sobre o ouro, operando o SHAU, né? SHAU USD, o ouro. E é até interessante, assim, uma vez uma pessoa perguntou quando é que o ouro está ativo, né? Aí o cara falou assim que às 10 da noite o ouro levantava para tomar um cafezinho e começava a acordar. E realmente, se você for observar ali, abre qualquer hora o gráfico do ouro por volta das 10 da noite, você vai ver que logo ele vai reagir, ele vai começar a ter volume de negociação e aí você consegue operar legal. Os gráficos envolvendo o USD, sempre você vai conseguir negociar legal ali quando entre as 10h30 mais ou menos, porque está abrindo ali a Bolsa dos Estados Unidos e logo em seguida você tem movimentos grandes. Então, observar esses momentos são bastante interessantes para fazer boas negociações, tá? Então, essa é a dica que a gente quer deixar para vocês. Siga as regras do mercado. Observe ali no seu gráfico quais são os momentos que o ativo que você gosta de negociar ele está mais volátil. É nesse momento que você vai procurar entrar, tá? Lembrando sempre, atente ao calendário econômico. Tem horas que você vai ter notícias fortes no mercado e essas notícias podem jogar o preço de uma forma violenta para cima ou para baixo. São horas, por assim dizer, perigosas, né, para você operar. Então você tem que estar atento. De repente, o momento que você vai operar está batendo com também o momento de uma notícia de impacto alto. E aí é um risco. Eu, como não tenho tempo para ficar o dia inteiro olhando para o gráfico, observando quando o gráfico está parado, quando o gráfico está alto, o que eu faço? Eu uso aqui o nosso serviço do Market Data Alerts. Eu vou sempre olhando aqui o Market Data Alerts, porque ele informa para mim quais são alguns momentos interessantes para poder operar, tá? E aí eu vou mais pelo price action, eu não ligo muito ali para o volume do momento. Por exemplo, aqui no Euro CHF, ó, ocorreu agora há pouco, houve um rompimento do Cap Channel. Então, é H1, eu não costumo muito operar no H1. Se fosse um rompimento de H4, talvez eu faria uma compra aqui e deixaria rodar, porque com o tempo esse preço provavelmente pode se recuperar, tá? Então, essa é a valia de você ter aqui os alertas gráficos. Tem lá no grupo do Telegram, quando você entra lá, você já tem gratuitamente os alertas do EURUSD para você poder observar. Quando o preço, por exemplo, chega próximo a uma POC, você já vai ter o aviso aqui, vai chegar a mensagem para você. Então são esses os bons momentos para poder operar. Olha só o volume apontando aqui embaixo, né? Então ó, o gráfico está ativo no momento. É interessante fazer aqui uma negociação. No caso, talvez uma negociação de venda, né? Pela região vermelha que está ocorrendo aqui, tá? Então é assim, o Forex tem os seus momentos de operar. Não dá para operar o tempo todo, porque tem hora que o gráfico fica realmente muito parado e aí você precisa observar isso aí, né? Se está com baixo volume, vai fazer uma negociação, olha primeiro o volume. Os volumes anteriores estão legais? Beleza, então o gráfico está ativo, vai ter volatilidade. Se não tem volume, é melhor ficar de fora, esperar uma boa oportunidade de você fazer uma negociação. Tá ok? Então espero que essa dica tenha sido valiosa aí para vocês. Um abraço.